Olá, pessoas incríveis da internet. Eu sou a Karen Bacchini. Hoje eu estou meio rouca porque eu estou com a maior infecção de garganta da vida. Aliás, foi por isso que não teve vídeo no domingo, porque eu tava morrendo. Então, mas agora eu já tô bem. Então, vamos gravar esse vídeo bonito. Hoje eu vim contar pra vocês a história do dia em que eu me tatuei e a minha tatuagem deu muito errado e eu me arrependi tanto, mas tanto que eu me arrependo até hoje. Aliás, mais ou menos. Mas eu vou contar pra vocês e vocês vão entender. Há um tempo atrás eu comecei a me apaixonar por viajar. Assim, eu queria viajar pra todo lugar e eu ainda quero viajar pra todo lugar. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu descobri que viajar é mais do que você ir nos lugares e comer comidas novas em restaurantes e fazer comprinhas. Viajar é conhecer um pouco da cultura, é conhecer as pessoas, é entender aquele país, aquela cidade que você tá indo viajar. Então, eu tô amando muito viajar e realmente conhecer. E eu já tava apaixonada por viagem e eu meio que coloquei na minha cabeça que eu queria fazer uma tatuagem em cada país que eu fosse e fosse incrível. E aí, calhou de eu ir pra Israel. Se você não sabe, você pode assistir os meus vlogs da viagem. Israel é um lugar mágico, maravilhoso. Vou deixar todos eles aqui embaixo na caixinha de descrição pra você clicar lá. E eu me apaixonei completamente por Israel. Não só pelo país, pelas pessoas. E eu sei que eles estão passando por um momento muito difícil lá. E isso me fez ficar ainda mais apaixonada por tudo isso. Porque são pessoas que sofrem, que lutam e que acham alegria em coisas que às vezes a gente fica reclamando que a vida é ruim. Ai, meu namorado não gosta de mim, minha vida é horrível. Tem muito mais do que isso na vida. Então foi um país assim que me encantou. Foi o primeiro lugar que eu falei, eu moraria aqui. Então pra mim foi uma experiência assim muito única em Israel. E eu queria muito levar um pedaço de Israel comigo pra casa. Então, como eu já tava pensando em me tatuar em algum lugar, eu falei, eu vou me tatuar aqui em Israel. Daí eu conversei com um dos meus amigos de lá, que é um amigo tatuado, e ele me indicou alguns tatuadores. Eu olhei no Instagram, vi o trabalho deles. E aí teve um tatuador que eu gostei. E aí a gente acabou marcando nesse. Eu escolhi um desenho que fosse significativo pra mim. Eu tinha duas ideias. Primeiro, escrever alguma coisa em hebraico. Hebraico. É, essa língua que eles falam lá. Eu já tenho uma tatuagem escrita em francês, que pra mim tem muito significado. E eu achei que escrever alguma coisa em hebraico ia ser muito significativo. Então eu tinha essa ideia. Ou então fazer uma brincadeira com aquela estrela de 6 pontas, que é a bandeira de Israel. Eu não queria tatuar a estrela em mim, porque também tem conotação religiosa e eu não queria que fosse uma tatuagem religiosa. Então eu queria fazer uma brincadeira, talvez com 2 triângulos, alguma coisa assim. Enquanto tem um triângulo na frente e um triângulo atrás, bota a imagem aí, produção. Então eu pensei em alguma coisa assim. Então eu achei, assim, 3 coisas que eu queria. A tatuagem com os 2 triângulos. Ou então essa estrela, que não é bem uma estrela, que é toda desenhada e que é muito linda. Ou então essa coisa escrita em hebraico, que não parece. Se você fala hebraico, você provavelmente não entendeu. Mas você tem que decifrar, porque tá muito desenhado, mas tá escrito eu sou quem eu sou. Eu queria uma dessas 3 coisas. E aí eu fui e levei essas referências pro tatuador. Quando eu me tatuo aqui em São Paulo, é um pouco diferente. A minha tatuadora preferida aqui de São Paulo, que é a Analogic Love, que é a Fernanda, eu vou deixar o contato dela aqui, que é ela quem fez todas as minhas tatuagens mais lindas, inclusive essa aqui, que é a última nova, ó. Aqui. E as dos pés também, ela que fez, eu amo o traço dela. Quando você marca uma sessão, ela não marca uma sessão e vai te tatuar assim que você chega lá. Então ela primeiro quer que você vá lá, que você converse e que você diga o que ela quer, e daí ela vai fazer um desenho pra você, e aí ela vai te mandar isso pra casa e você vai pensar se você quer isso ou não. Então você tem um tempo pra decidir. E eu achava que isso era a maior perda de tempo do mundo, porque pô, eu já sei o que eu quero, sabe? Eu só posso chegar lá e falar, eu quero isso aqui, por que ela não pode fazer na hora? E o meu tatuador de Israel era um desses tatuadores que você chega, você diz o que ele quer, ele faz o desenho na hora e você tatua na hora. Pra mim isso era uma vantagem, porque eu não queria ter que voltar lá 2 vezes e eu nem tinha tantos dias assim livre em Israel, então eu queria uma coisa mais rápida. Então eu cheguei lá com as minhas referências e eu falei, eu queria uma dessas 2 coisas aqui. E aí começou um dia muito ruim na minha vida. Primeiro ele virou pra mim e falou, essas tatuagens que você quer são ridículas e são clichês e eu não quero fazer uma coisa dessa porque é muito tosco. Aí é aquela parte que você sonhou com o negócio, você imaginou a parada em você e ele diz que é muito tosco e que você teve uma má ideia pra uma tatuagem, tipo, que você gostou é tosco, é idiota. Ele usou essa palavra, ele falou é muito idiota. E aí eu falei, tipo, tudo bem, então o que você sugere? Aí ele falou, que outra ideia você teve? Aí eu falei, eu também tinha pensado em fazer uma brincadeira com os 2 triângulos entrelaçados, meio que tipo a bandeira de Israel, sabe? E aí ele falou, essa ideia também é muito clichê e muito idiota, mas eu acho que em cima disso a gente pode começar a trabalhar. Essa é a hora que eu deveria ter dito não, obrigada e ido embora. Mas a gente é burro, né? E eu sou muito idiota. Quando eu contrato um serviço, eu gosto de mostrar pro profissional que eu confio nele. O que é idiota, porque eu já me ferrei 500 vezes por causa disso. E eu continuo fazendo porque eu ainda não consegui aprender essa lição. Eu não tô dizendo que o tatuador era uma merda e que ele era ruim. Tudo bem que ele faltou um pouco de tato, faltou tato pra caramba. Mas eu não tô dizendo que o trabalho dele era ruim. Eu só tô dizendo que o que você aí em casa gosta, muitas vezes não é o que eu aqui gosto. Então você tem que achar um artista, um tatuador,
menor que gosta das mesmas coisas que você. Acontece exatamente a mesma coisa com o cabeleireiro. Você tem que encontrar um cabeleireiro que seja o seu estilo. Porque às vezes você chega no salão e você fala, ah, eu queria esse corte aqui. E o cabeleireiro vira pra você e fala, ah, mas esse corte é ridículo. E você, tipo... mas era isso que eu queria. Ou então ele fala, ai, tá super fora de moda, como você é brega. E aí você fala, ai, tudo bem, você é um profissional, então o que você acha que seria apropriado? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu não queria uma coisa colorida, eu queria uma coisa minimalista. Não tô dizendo que eu sou super minimalista, mesmo porque esta tatuagem que tenho aqui não é minimalista, é uma tatuagem super diferente. Mas quando eu quis me tatuar, dessa vez, eu queria uma coisa mais assim, sabe? Mais tipo preto no branco. E ele continuava falando, ai, porque eu só sei trabalhar com colorido, então não adianta você querer uma coisa preta e branca, porque eu não vou fazer. E daí eu tava tipo, ai, tudo bem, o que você quer fazer então? E aí ele me fez um triângulo gigante, tipo desse tamanho assim, muito grande. E aí era só a borda dele toda colorida, a borda do triângulo toda em aquarela, sabe? Não era uma tatuagem feia, era uma tatuagem ok, mas não era isso que eu queria. E daí ele fez o stencil, eu falei, ai, não sei, eu achei que tá muito grande. Ele falou, ah, não, tem que ser desse tamanho, porque senão não vai ficar bom. Aí eu falei, ah, então não sei, é porque eu também queria tatuar aqui no pescoço, porque aquelas tatuagens iam ficar lindas no pescoço. Só que eu tô com medo porque eu vou embora daqui a 3 dias, e aí eu não sei se vai pegar no avião, sabe, se vai machucar. Ele falou, ai, não, isso aqui não vai ficar bom aí não é um bom lugar de tatuar. E o que eu aconselho você fazer é aqui, nessa parte. Ele falou, porque pra fazer essas coisas geométricas do jeito que eu faço, tem que ser uma parte do corpo mais plana, senão vai ficar torto. O que, pelo menos nessa parte, ele tinha razão. Aliás, se você disser que ele tem razão dizendo que as minhas tatuagens que eu queria eram bregas, tchau, tá? Pra você, porque eram lindas, tá? E eu ainda não desisti delas. Ele colocou o stencil no meu braço. E aí eu desmaiei. Se você assistiu o meu vídeo sobre os segredos, né, aquele que eu acabei de postar aqui no canal, que eu espero que você tenha assistido, se não, trate de assistir agora. Eu falei pra vocês que eu tenho pressão muito baixa e que eu desmaio à toa. Então, quando eu fico nervosa, eu desmaio. E aí eu comecei a passar mal, porque não era aquilo que eu queria, não tava do jeito que eu queria, tava gigante no meu braço. E aí eu não sabia o que dizer, eu não consigo dizer não pras pessoas porque eu sou idiota. E aí começou a passar mal. E aí eu desmaiei. Eu fiquei deitada na cama por um tempo, e daí eu voltei. E aí eu falei, depois, né, que eu recobrei meus sentidos, eu falei pra ele, ai, não gostei dessa tatuagem, não é o que eu quero. Aí ele falou, então vamos pensar em outra coisa. Aí eu falei, como eu te disse, eu queria uma coisa menor, sabe, desse tamanho, ainda mais se for no braço, porque eu quero uma coisa pequena, sabe, uma coisa delicada, só pra me lembrar daqui. E aí ele começou a desenhar um monte de triângulo colorido, gigante, e eu falando, não é isso. E ele começou a ficar puto. Tudo bem que eu entendo que ele estivesse frustrado, que eu não estivesse gostando das artes que ele estava fazendo, mas eu também tava frustrada porque ele estava entregando coisas que não eram o que eu queria. Você vê, eu queria tatuar um negócio escrito em hebreu e ele queria me tatuar um triângulo. Então, tipo, colorido. E o negócio que eu queria era preto e branco. Então, tipo assim, estavam os dois frustrados. No final, ele acabou vindo com uma proposta de um triângulo menor, que foi essa tatuagem aqui. Essa tatuagem que eu fiz naquele dia. E aí, quando ele veio com essa proposta menor, eu literalmente pensei, pelo menos essa é menor, eu vou fazer e vai ser mais fácil de esconder. Outro erro, eu não deveria ter feito essa tatuagem. Se eu estava pensando assim, se eu não tinha absolutamente certeza do que eu queria, por que eu fiz isso comigo mesma, não é? É como se eu tivesse escrito minha mãe, minha rainha no meu braço, tendo brigado com a minha mãe, o que não poderia ter acontecido, mas, né? Acontece porque as pessoas fazem coisas idiotas quando estão sob pressão. E aí eu falei, tudo bem então. As cores que eu queria era azul, roxo e rosa. E daí ele falou que essas cores eram ridículas e que não combinavam. E que ele escolhia as cores. E aí ele escolheu verde, rosa e um roxo que é meio azul feio, que eu não gostei. E ele acabou fazendo a tatuagem. Eu achei que foi ruim, porque eu não me dei bem com ele não se deu bem comigo. A gente acabou fazendo uma tatuagem que não ficou legal. Eu aposto que ele também não gostou de trabalhar comigo. Eu achei que a tatuagem ficou torta. Não de uma maneira, tipo, normal. Porque, tipo, é normal uma linha vazar ou você dar uma tremidinha. Eu achei que tem uma linha aqui que ele fez, tipo, de má vontade e ficou ruim mesmo, que eu teria que retocar pra consertar e que ficou torto mesmo. No dia, quando tava inchado, eu já tava vendo que tava torto. E quando cicatrizou, ficou mais torto ainda. Então, ficou horrível. E essa é uma tatuagem que eu não gosto muito, porque eu nem cuido dela. Vocês podem ver que ela tá começando a ficar falhada, porque eu não passo protetor solar nela. É uma tatuagem, assim, que se ela sumisse da minha vida, eu ia dar graças a Deus. Enfim, eu não deveria ter concordado com essa tatuagem, sendo que eu não me dei bem como profissional. Por que eu tô gravando esse vídeo? Pra contar pra vocês da minha desgraça, né, que pode acontecer, e pra ensinar pra vocês algumas lições. Primeiro, se você não tem certeza absoluta, não faça. E eu não tô falando só de tatuagem, não. Eu tô falando da vida inteira. Tô falando da tatuagem, do cabelo, quando você vai cortar, o que você vai pintar, ou de uma compra grande que você vai fazer. Eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um carro. Se você não tem certeza, não faça, porque é uma coisa muito grande. Esse tipo de coisas grandes que a gente faz na nossa vida são pra sempre. A não ser que eu faça um laser aqui, que vai ser super dolorido e também corre o risco de não sair. Mas essas coisas são pra sempre. Tudo bem que cabelo também
também cresce, mas você vai demorar alguns anos pra crescer o seu cabelo. Então, considere como se essas coisas são muito duradouras e que você precisa tomar a decisão certa. Então, não se sinta pressionado. Muitos profissionais em muitas áreas, e eu vou falar sobre áreas como criatividade, áreas artísticas, cabeleireiro, maquiador, arquitetos, designers, desenhistas, todas essas pessoas, elas trabalham com a criatividade. Então, você tem que bater, você precisa de uma química com esse profissional pra coisa dar certo pros dois lados. Porque se ele fizer uma coisa que ele acha bonita, mas que você odeia, e você quiser uma coisa que você acha bonita, mas que ele odeia, é certeza de uma receita ruim. E uma receita ruim não cozinha um bolo gostoso. Então, tenha muita certeza que você escolheu o profissional certo pra aquela coisa que você quer. Uma das coisas que esse tatuador alegou pra mim é que ele não queria fazer uma coisa preto e branca porque ele trabalhava só com cores. Eu entendo que tem artistas e artistas, e eu já falei isso pra vocês antes, por exemplo, não leva uma tatuagem old school pra um tatuador que só faz realismo, porque ele não vai fazer old school bem. Mas eu nem queria uma coisa assim complicada, sabe? Era só linhas, então eu não entendo porque teve que sair tão errado assim, porque ele não podia simplesmente concordar comigo e dizer, ai, não vou te tatuar, ou eu deveria ter dito, enfim. Não deixe nenhum profissional te convencer de coisas na hora, porque você vai estar se sentindo animado pra fazer aquela mudança e também pressionado, porque a pessoa tá ali na sua frente e dizer não cara a cara é muito mais difícil. Então não mude de ideia e não tome grandes decisões em frente ao profissional que está te pressionando. Se você não tem dúvida, fala, tudo bem, eu vou pra casa, eu vou pensar e depois eu volto e a gente vê o que acontece. E o cliente é você. Muitas vezes, eu trabalhei como maquiadora durante muitos anos, e muitas vezes a cliente chegava pra mim e me mostrava a maquiagem mais horrível da vida e falava, eu quero esta maquiagem rosa com glitter, batom verde, água pro meu casamento. E eu tentava explicar pra ela que não ia funcionar, porque não era esse tipo de coisa que ela ia querer ver daqui a 20 anos quando ela olhasse as fotos do álbum de casamento dela. Mas às vezes o cliente, ele batia o pé até o final. E quem é o cliente? Quem é que está pagando? É ele. Então, você tem que fazer o que ele quer. Isso do profissional me pressionar já aconteceu 1 milhão de vezes. Assim, eu posso contar, não em dedos de uma mão, não em dedos de duas... Tudo bem, em dedos de 2 mãos. Às vezes que eu fui no cabeleireiro e ele disse que o que eu queria era ruim e que ele ia fazer então o que ele achava que ia ficar bom. Só que essas pessoas não entendem é que quem vai ter que ir pra casa com aquele cabelo sou eu. Quem vai ter que se sentir feliz com aquele cabelo sou eu. Então, é nisso que você tem que pensar quando você está se sentindo motivado a mudar a sua decisão porque uma outra pessoa está te pressionando. Aconteceu que eu voltei pra casa com uma tatuagem que eu não gosto, que eu olho e eu lembro que Israel foi muito legal, mas que esse cara me convenceu a colocar no meu corpo permanentemente uma coisa que eu não gostei. Mas se vocês pensarem bem, não dá pra olhar só pelo lado negativo, né? Agora, toda vez que eu vou num cabeleireiro ou num profissional criativo e eu me sinto pressionada a aceitar o que ele tá dizendo, eu olho pro meu braço e eu penso, não vou errar de novo. Tem uma marca permanente no meu corpo que me lembra de não errar e não esquecer do que me aconteceu. E você me conta, você tem alguma coisa que você fez porque outra pessoa te pressionou e hoje você se arrepende? Me conta aqui embaixo que eu quero saber o que vocês fizeram que não deveriam ter feito. Beijo e até a próxima!